Satisfação estar aqui com vocês. Sou Cláudio Peron, conselheiro concessional. Em continuidade à Jornada Jurídica de 2015 pelo Departamento de Cultura e Eventos. Hoje o tema assédio moral no trabalho. Como expositora, a minha colega, a doutora Helena Maria Diniz, advogada, conselheira sessional, secretária especial diretora da diretoria da ESA, São Paulo, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, mestre em Direitos Fundamentais pela Unifiel. O doutor Humberto Durso agradece a presença, mais uma vez, da professora Helena, digamos assim, que irá fazer uma grande palestra para vocês. Estamos à disposição. Muito obrigado. Vamos lá. Assédio moral, assédio no ambiente do trabalho e responsabilidade civil do empregador. Eu darei a visão do empregado e também as saídas para o empregador. Então, se houver aqui na plateia advogados do empregador, não se preocupe, porque o pulo do gato, como a gente diz, é só no final, a defesa Então, ele fica revoltado a palestra inteira, porque eu só dou a favor do empregado, e depois é que eu digo como é que ele se defende. Então, não fiquem tristes, não, que vai ter saída para os dois lados. O que é assédio moral no ambiente do trabalho? Antes de nós falarmos sobre assédio moral no ambiente do trabalho, nós temos que analisar por que nós chegamos no assédio. Nós vamos falar de trauma. O que é trauma? Trauma é uma doença psicológica. É uma doença psicológica. Trauma é um choque emotivo que modifica a personalidade do indivíduo a partir de padrões anteriores. É uma mudança de estilo, de traços, a pessoa fica depressiva, insegura, infeliz, tem baixa autoestima, suicida e etc. Então, o que é trauma? Trauma, para nós analisarmos trauma, eu vou citar algumas situações aqui. Como é seu nome? Mariana. Marilene. Em geral, eu pego as pessoas com nome difíceis, eu sempre erro. Se eu errar o seu nome, Marilene não é difícil, não, mas você não liga, não. E você? Jorge. Então, o Jorge e a Marilene, eles são... aí é que mora a grande astúcia do advogado. Eu costumo dizer que o advogado ele terá que, para o assédio moral, ser um psicólogo antes de ser advogado. Ele tem que ter a habilidade de analisar a questão sem achar. Porque, assim, nós advogados, doutor Cláudio aqui que não me desminta, é assim, o cliente chega, senta do lado de lá, quando ele começa a contar a história, parece que só muda o endereço, né? Então, nós somos habituados a concluir rapidamente. Ele começa a dizer assim, meu marido saiu de casa, está doente, eu não sei o que está acontecendo com ele. Uma separação, claro. Você já sabe, ele não está doente, ele tem outra pessoa, ele está traindo, está fingindo que está doente. Mas ela pensa que ele está doente. Dali a pouquinho ela descobre. E só muda o endereço. A gente fica ali só chegando às conclusões, por mais que a pessoa conte a história dela, dali a pouquinho a história se repete. O ser humano é meio assim, contumaz nas suas verdades. Mas no trauma o negócio muda um pouquinho. A Marilene e o Jorge. A Marilene, ela vem de uma família, né, ela tem uma raiz. Ela tem um pai, uma mãe, não sei como que ela veio de uma... Você é exemplo, não é a sua vida, nem do Jorge, tá? Vou dar um exemplo. A Marilene veio de uma família guerreira, né? A mãe educou-a para que ela fosse uma mulher muito forte, que ela tivesse muitos desafios pela frente, que ela tentasse, de toda forma, enfrentar tudo o que ela encontrasse de problemas. A Marilene, ela vai, de manhã ela faz audiência, de manhã à tarde ela faz audiência, à tarde ela volta para casa
Ela ainda cuida da família, cuida do cachorro, lava o quintal, lava roupa, cuida dos filhos, olha as lições das crianças, questiona a diretora, dá ordens durante o dia inteiro para babá, para empregada, enfim. A Marilene é uma guerreira, uma mulher assim interessante. A Marilene ela tem também costumes, bens materiais de primeira grandeza, que ela nem percebe que ela tem, mas ela tem. Por exemplo, ela tem o lugar na cama, ela só deita naquele lado, ela senta ela tem uma preferência na mesa, onde ela vai sentar na mesa de jantar, às vezes por uma xícara, às vezes por um perfume, por uma cor de toalha. É isso mesmo, Marilene? Mais ou menos assim. São bens materiais de primeira grandeza. O Jorge também. O Jorge veio de uma família, não é o Jorge. O Jorge era filho único, bem tratado, então ele tem costume de ter tudo à mão, então ele senta na mesa, a mulher corre, dá um prato para ele, põe a comida no prato, dá o arroz. É brincadeira, hein, Jorge? O Jorge também é um homem que é estudioso, desafia tudo. Mas eles são vizinhos. Eles, de repente, saem e vão para uma festa e são pegos por 2 marginais. E lá eles ficam sequestrados alguns dias e ficam num lugar fechado, sem que ninguém tenha comunicação com eles, tentando ali tirar o dinheiro deles dos caixas e etc. Mas, no final é feliz, eles voltam para casa. Naqueles dias que eles ficaram naquele sequestro, tanto a Marilene quanto o Jaime tiveram lá os seus bens materiais de primeira grandeza assim, questionados, porque não teve mais nada. O de mais importante que eles tinham ali no dia a dia, lhes foram subtraídos. Então, são traumas que o medo da morte, aquela situação, dizem que um sequestro equivale à perda de um filho, por exemplo, a um divórcio problemático. Quando eles voltam, eles pagam lá o resgate, retiram todos os dinheiros das contas deles e eles voltam para casa. A Marilene e o Jorge nunca mais será a Marilene nem o Jorge. Eu desafio qualquer profissional de psicologia para consertar isso. É difícil. Se consertar, é o rei. Por quê? Ela volta, ela questiona tudo que ela viu antes. Ela viu a morte de perto, né? Ou ela sentiu muita falta ou pouca falta daquilo. Se ela teve a raiz, veja bem, a história da Marilene e a história do Jorge. Se ela teve uma raiz que era para ela ser uma mulher extremamente forte, ela vai reagir de um jeito. O Jorge é a mesma coisa. Se ele teve a raiz de ser um homem forte ou mimado, a reação dele vai ser outra. Ela pode pegar uma síndrome do pânico ou não. Ele também. Depende da forma, da raiz, de como ele foi educado inicialmente, lá embaixo. Por isso que trauma, nós advogados, quando recebemos o advogado, o cliente, quando nós recebemos, ele chega lá nos contando que, por exemplo, o chefe chamava ela de gorda todos os dias. Eu, por exemplo, sou gordinha, meus filhos me chamam de gorda, gordinha, 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 para cá, para lá, porque eu engordo, emagreço. Aí eu não ligo, já acostumei, acho até carinhoso. Mas para algumas pessoas que teve lá algum histórico, lá atrás, que teve uma raiz, quando eu falar de raiz, vocês lembrem que a história pregressa de cada um. Depende, pode ser muito forte para a Marilene, como pode não ser forte para o Jorge, aquele tratamento que estão lhe dispensando. Às vezes, uma brincadeira no trabalho pode ser grave. Tratamentos, por exemplo, de diferentes, por exemplo, pessoas homoafetivas, os negros, os nordestinos, todo mundo acha uma piadinha aqui, uma piadinha ali, e que nem sempre a pessoa recebe com bons olhos, mesmo sendo uma brincadeira. Só que esse trauma,
que a gente está falando não é aquela brincadeira assim, um dia lá, outro cá. É aquela brincadeira contumaz. É aquilo que leva o empregado a ficar doente. Aí é que mora a grande confusão do aspecto do assédio, que todo mundo pede tudo por assédio. Virou uma indústria, né? E que eu discordo um pouquinho. Eu acho que nós, advogados, nós temos que ter um pouco mais de responsabilidade nos nossos pedidos para que nós façamos deste instituto uma coisa muito boa, muito forte, de maneira que os juízes também respeitem esse instituto. E é o que não está muito acontecendo, porque, às vezes, ele tem um direito ali a... Não recebeu o 13º, já pede indenização por danos morais, porque ele deixou de pagar as contas do Natal e etc. Não, ele pode pedir o danos morais, ele pode pedir o 13º, com juros, com correção. Já tem uma lei para ele destinada à cobertura do 13º. O assédio moral, a indenização por dano, é pela dor, pelo infortúnio, pelo descaso do empregador. Então, quando nós, advogados, analisarmos a questão trauma, nós temos que respeitar. Aí vai a primeira dica para o advogado. O juiz, ele odeia advogado. A maioria. Você discorda, mas eu acho que é a maioria. Porque é assim, juízes, em geral, ganham aquele salário no mês. E advogado, se souber, fica rico. Eu tenho essa opinião. Ainda que o pessoal ache ruim que advogado tem pobre, advogado é isso, advogado é aquilo. Se o advogado for um bom advogado, ético, trabalhador, não ter medo de trabalhar, ele não passa dificuldade, não. Sou advogada há 30 anos, não sou rica, mas eu não passo dificuldade. Como eu sei de gente muito rica, com escritórios muito bons no mercado. Porque trabalha muito bem, sabe trabalhar, é ético, paga direitinho, o cliente vai e volta. Eu tenho um cliente de 30 anos atrás. Então, é assim que funciona. Por que eu estou falando isso? Porque o advogado, neste caso, ele também tem que se precaver. Hoje, todo mundo tem e-mail, WhatsApp, etc. E, se não tiver, você pede à pessoa mais simples que te escreva uma cartinha. Porque o juiz acha que nós inventamos a história triste que vocês nos contaram, o cliente nos contou. Então, quando o juiz quiser dar a litigância de má-fé, ele adoraria colocar aquela cláusulazinha contra o advogado também. Aí você tem o relatório do seu cliente, ele não te pega. É a primeira dica. Segunda dica, contrato de honorários. Por quê? Quando você vai pedir uma ação, uma indenização por um trauma que você recebeu, tem custo? Tem valor? Eu vou ensinar algumas técnicas para se chegar a esse valor, mas necessariamente não tem esse valor. Quem acha que custa 1.000, 2.000, 100.000, é óbvio que o advogado terá que olhar a condição da empregadora e a condição do empregado, porque, se ele não fizer isso, não adianta ganhar 1 milhão de um barzinho na esquina, que ele vai fechar o barzinho, não vai receber o dele, vai ter aquele diploma lá, aquela sentença como mais uma inexequível, né? Então, é assim. Ele tem que pedir de acordo com a capacidade, mas esse pedido também tem que ser mais ou menos dito pelo seu cliente quanto ele espera daquilo, para que você se resguarde. Ele precisa seguir esse valor? Não. Pode pedir mais? Pode. Pode pedir menos? Pode. Porque ele, como prestador de serviço e técnico, é ele que decide. Só que é bom ter em mãos a prova e documentos que te acoberte. Então, por que eu bato muito no trauma antes? Porque nós, como advogados, quando sentamos para analisar nesse caso, você peça para ele te escrever, ele te contar a história com riqueza de detalhe. Diga assim para ele, que eu não quero perder nenhuma situação, eu quero ver como é que você se sentiu realmente, quando eu fizer a peça eu quero reler. E é verdade, é bom que se respeite a dor daquela pessoa, porque cabe ao juiz julgar. Para nós, cabe relatar de uma forma técnica e jurídica. Então, o que é, resumindo? É a exposição, o conceito de assédio, é a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes,
constrangedoras, olha a palavra-chave, repetitivas e prolongadas durante a jornada do trabalho. O assédio moral caracteriza-se pela degradação deliberada das condições de trabalho, onde prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes e colegas de trabalho em relação aos seus subordinados. Olha que interessante. O Jorge, por exemplo, ele pode ser assediado por um colega, não necessariamente só pelo chefe. É o colega ou o chefe. Ele pode ser assediado pelo inferior ou superior, ou igual a ele. O assédio hoje, ele busca a saúde no ambiente de trabalho, então não interessa quem pratica. Por que nós discutimos isso? Não é só o Brasil. Pesquisas pelo mundo inteiro, Alemanha, Reino Unido, Polônia, Estados Unidos, as perspectivas são sombrias nesse ambiente. Mas o Brasil, nós temos um aconselhamento muito próximo da OIT, porque nós temos o ranço da escravatura, né? Então, nós vemos ainda nas pracinhas aquelas senhoras com o bebê, a babá com aquelas chapeuzinho, com aquelas uniformes. Quem não viu ainda numa pracinha aí dos bairros mais nobres uma criança sendo cuidada desta forma? Então, quem não viu nas altas famílias algumas coisas, e não é só nas grandes, nas elites, não. O próprio pobre, quando contrata a sua empregada, trata-na como se ela fosse escrava. Então, às vezes, esse tratamento hoje tem que sair do folhetim. Não pode ficar mais, não, porque está sendo punido e feio, né? O que é assédio moral, então? É uma violência psicológica, constrangimento, humilhação nas relações humanas, sobretudo no mundo do trabalho. Quais os aspectos essenciais? É uma regularidade nos ataques, que se prolonga com o tempo. É uma determinação de desestabilização emocionalmente da vítima, visando afastá-la do trabalho. Nós temos aqui um atentado à dignidade da pessoa humana, que nós temos vertentes constitucionais, direito da imagem, intimidade, honra, saúde, vida e preconceito. Vocês não precisam se preocupar com a matéria escrevendo e tudo mais, porque quem me passar um e-mail, eu posso, de repente, mandar esse material por escrito, que tem todos os artigos, as fundamentações, e vocês poderão usar sem problema nenhum. Então, quando eu falo aqui em vertentes constitucionais, eu estou falando no artigo 1º, no 5º, no 7º da Constituição Federal. Eu estou falando no Código Civil também, no Código até do Direito do Consumidor, na jurisprudência e na CLT, que é o artigo 482 e 483 da CLT. Então, olha, quando você fala, o advogado hoje trabalhista, ele não poderá fazer uma ação simples, como nós somos acostumados também. Não recebeu o 13º, põe lá no pedido, 13º salário, ano tal, tal. Não, não é assim. Assédio moral no trabalho, para você ganhar, você tem que viajar pelos direitos constitucionais e discutir, entrar no Código Civil, ver a responsabilidade civil do empregador. Ele terá que verificar uma série de legislação, ele não pode simplesmente entrar, porque senão não ganha. É uma das ações mais difíceis de ganhar, porque os advogados não estão fazendo a prova direito. Não pode simplesmente chegar e pedir. Ele tem que fundamentar no direito civil, no 186, no artigo 7º da Constituição, no 6º, no 5º. Vocês vão receber esse material aqui por e-mail. Vocês têm que fundamentar no 930, no 932, que diz que o empregador ele é responsável pelo seu preposto, que ele é responsável pelo ambiente de trabalho, que isso deverá ser... não adianta você imaginar aquele pedido simples. E o assédio moral também, você tem 2 anos para entrar.
você terá que colher provas robustas. É a doença no trabalho. Você vai pedir a perícia técnica, você vai pedir exames médicos para essa sua cliente, você vai pedir que ela visite pelo menos um psicólogo, que ele te dê um laudo para que você sustente aquele pedido seu de uma forma mais robusta. Se você chegar lá só com testemunha e contar a historinha, se a empregadora for muito esperta, não ganha. Vamos fazer um exemplo. Ela diz que ela foi assediada sexualmente. Aí vem a testemunha do reclamante e conta lá que ele cantava ela todos os dias, mandava flores. É mais fácil provar assédio sexual mesmo, porque o apaixonado, ele manda flores, manda WhatsApp, manda e-mail, aí é só guardar toda essa documentação, que aí fica fácil. Só que o assédio moral no trabalho, aquele pela dor, pela humilhação, aí o negócio pega, porque se você não chegar e não contar direitinho, e não explicar como é que ele ficou traumatizado, como é que ele ficou doente, meu filho, não vai ser possível, não. O juiz não paga. E quando ele ainda entende que aquilo é muito bom, ele ainda tem dado indenizações pífias, indenizações assustadoras. Então, quais são as medidas que você tem que fazer? Boas provas. Não adianta fazer aquele pedido raso. Tem que explicar direitinho, contar, fundamentar nos artigos, a falar da Constituição, juntar os laudos, explicar e por que você chegou naquele valor. Então, é assim, é um conjunto de atos. O que é? Uma série de assuntos que você pode colocar como assédio. É um conjunto de atos que tem por objetivo expor à vítima situações incômodas, humilhantes e constrangedoras. É desprezar, ignorar, humilhar, isolando de contatos com colegas superiores e hierárquicos. Por exemplo, chega o chefe e fala assim, qual é seu nome? A Graziela, chega o chefe dela, passa pela mesa e fala assim, bom dia, Maria, e passa pela Graziela e não fala nada. No dia seguinte, fala, oi, bom dia, Maria. Fala para a Maria e não fala para a Graziela. Dali uma semana que ele fizer isso, ninguém mais cumprimenta a Graziela. Vocês já ouviram aquela história do macaco? Tinha um grupo de macacos numa ilha e outro no outro, que aqui fizeram uma experiência e depois os daqui imitavam? Isso é o ser humano. Eu sou macaco, não. E é tão pertinente essa questão, é tão silencioso o assédio grupal, que vocês não fazem ideia como é que é. Se um chefe meio voraz começa uma brincadeirinha sobre determinado defeito de alguém, dali uns dias vira piada nacional. Então, não é que nós estamos falando que é regra, mas, em geral, funciona assim. Desprezar, ignorar e humilhar é isso, é você... deliberadamente você começa a isolar a pessoa. Por exemplo, você vai de licença maternidade, você volta, tem outro no lugar, aí não tem mais o seu lugar. Aí você volta, eles te colocam em qualquer lugar lá, até que você se canse e peça demissão. Não pode. Quer outro exemplo bom? Não acontece em São Paulo, né? O prefeito de não sei aonde tem a curriola dele. Ele traz consigo um monte de cargo de comissão. Ali no meio tem um engenheiro, que vai ser aquele engenheiro que vai fazer a visita aos bares, cobrar os alvarás, etc. É ali que ele tira a graninha dele. Não está acontecendo em São Paulo, não, viu, gente? Aqui não acontece, não. É um prefeito aí, que saiu na televisão. Aí ele pega e faz lá o seu assédio para o seu cidadão, ali, seus comerciantes, ele não tem alvará. Então, o que é aquele engenheiro para aquela prefeitura, para aquela subprefeitura aqui naquela hora? Ele é um homem importante. Ele é um homem comissionado, engenheiro, que cuida dos alvarás. Só ele vai autorizar ou não o meu estabelecimento funcionar. Só que esse engenheiro, ele é esperto. Para ele fazer esse serviço, ele sabe que se daqui a pouquinho o seu prefeito sair, ele vai perder a vez dele.
Então, o que acontece? Ele vai e faz um concurso público. Ele continua engenheiro, certo? Continua fazendo. Só que sai aquele time, entrou outro prefeito, outro partido, ele traz a curriola dele. Só que aquele engenheiro não é mais de confiança desse prefeito. O que eles vão fazer com esse engenheiro mesmo? Que está concursado? Ele vai ficar arquivando o projeto, alvará, fazendo nada, mas vai estar lá. O que ele fica? Doente. Ele era um homem muito importante. Ele era um ser humano que tinha coisas interessantes durante o dia para fazer. Ele tinha uma índole, um perfil, e ele ficou isolado. Muito comum no órgão público também, nas questões de escolas. O professor entra, ele é promovido, vai para a supervisão, e depois ele vai, cai, e o maior índice de pedidos dessa ignorar e não levar a sério a profissão da pessoa está no serviço público. Sonegar informações é assim, quando você contrata alguém que é um projeto bom, você tem que dar todas as informações para que ele faça. Senão isso pode ser considerado assédio. Divulgar rumores, eu já falei, a gorda, feia, o homoafetivo. Atribuir tarefas, que é o caso desse engenheiro que eu citei. Prazos e condições inexequíveis. Dizem que a maior indenização que temos na história é de uma empresa de refrigerante. A gente aqui na OAB não cita ninguém, não, senão tem indenização, né? Mas a gente dá as dicas. Né? Uma empresa de um líquido escuro aí, eu disse qual líquido? Eu disse qual empresa, não. Diz que a indenização foi terrível, porque ele, na festa de fim de ano, ele dava um prêmio para o melhor vendedor dele. Só que este vendedor que ganhou durante 10 anos, ele era odiado entre os colegas, claro, só ele ganhava o prêmio. Um determinado ano lá, ele teve um problema em casa, enfim, não foi o melhor vendedor e ele perdeu. Só que um colega, para humilhá-lo já, né, por conta daquela situação, ele coloca aqui uma melancia cortada pelo meio, imagina uma fatia no meio da melancia, escorrendo, uma festa de fim de ano, com toda a família lá, e escrito, eu sou o pior vendedor do ano. Aí, óbvio que o filho viu, a mulher viu, foi um constrangimento muito grande, esse homem ficou doente, e dizem que um grande escritório aí de São Paulo fez e ganhou uma nota preta. O tribunal reformou, diminuiu um pouquinho, porque não gostam de pagar muito, mas ainda assim foi muito boa a indenização. Por quê? Porque eles também é assédio, o prazo inexequível, o bancário, o vendedor, o distribuidor, essa cobrança exagerada que leva o empregado a ficar doente, pode ser cobrado também, é doença no trabalho. Funcionários, nós tivemos no escritório uma situação assim, uma empresa, a gente também não pode errar, porque de repente fala empresa, né? Tinha, no hangar de um aeroporto, tinha 47 banheiros. Aí o moço, em geral, eles admitem lá como ajudante, né? Esse ajudante ele começa como limpador dos banheiros, ele troca o papel, ele lava, enfim, latrina e tudo mais. Aí dali a pouquinho eles veem a habilidade desse ajudante e dá um curso ali de pintura, ele começa a fazer umas pinturas de parede. Aí viu que ele era bom nisso, ele começou a pintar já o design lá do avião, já foi um pintor qualificado. Só que no dia que mudava toda a estrutura, faltava funcionário, colocavam ele para limpar banheiro. Não pode. Então, isso daí também causa dor, é considerado assédio, não pode exagerar no comando, não pode exigir que aquela pessoa que teve a sua promoção, a sua autoestima elevada, ser diminuída assim tão drasticamente. Não que limpar banheiro seja ruim ou feio ou nada, mas é porque ele foi promovido, ele se sentiu
né? Um homem que fez cursos, o importante, a autoestima tem outro patamar, o ser humano é assim e não pode ser humilhado. Apropriar-se de ideias e projetos é muito comum nas multinacionais, quando eles transferem muito executivos rapidamente de um ano para o outro. Isso é muito comum, roubar ideias das secretárias, dos engenheiros-chefes, etc., e falar que é seu para poder ter promoção. Isso é gerência comum. Então, são várias situações. Então, vamos fazer um repeteco, para ser rápido. É preciso haver, então, a perseguição sistemática. Não é aquele dia que a chefe, que era uma executiva, estava lá de TPM, chegou de mau humor, xingou todo mundo, que é assédio moral. Assédio moral é estar com TPM todos os dias. Tá? Aí é diferente. Ela não, você não pode considerar assédio, o comando, por exemplo, para você fazer as suas tarefas. Você é obrigado, o chefe tem a obrigação de cobrar as tarefas, mas tudo isso tem que ter educação, meio, etc. É perseguição sistemática. Situação realmente de violência psicológica. É fazer terror com o funcionário. Fazer ameaças constantes com o funcionário para obter resultado. Aí vocês vão falar, chicote, ofensa, escravidão, causando doença mental? Tem. Para os boias frias lá no rural, tem. Aliás, uma vez eu fui dar uma palestra no interior, e a história da boia fria tem uma cidade certa aí que aconteceu sem jornal. E eu, sem querer, e o patrão estava na palestra. Aí ficou ruim para mim. Mas eu não disse que era ali, né? Forçar o desligamento pelo empregado, ficar forçando, causar doença psicológica, traumas. Então, voltando, o que é trauma mesmo? É um choque emotivo que modifica a personalidade do Jorge antes e da Marilene depois, tornando o que eles eram antes, não eram mais depois, daquele tratamento desumano que eles receberam daquele chefe. A pessoa ficou depressiva, pessimista, insegura, infeliz, baixa autoestima, suicídio, etc. Fizeram um estudo recentemente e descobriram que o assediador, aquele que pratica o assédio, em geral é uma pessoa doente. Ela provavelmente veio de uma educação. Fizeram esse estudo dizendo que provavelmente ele só obteve resultados práticos da vida dele. O pai batia para que ele cumprisse as coisas. Não era aquela situação assim de carinho, de amor e de dedicação. Ele era violentado na infância, então ele acha que todo mundo vai obedecê-lo se ele gritar, se ele for ruim, etc. E já também ficou comprovado que o assediado, o que pega o assediado é a baixa autoestima, porque ele, em geral, é a pessoa que oferece o risco para aquele outro. Ele é a pessoa mais inteligente do grupo, é talvez a pessoa que mais trabalhou, que mais estudou, é aquela que pode oferecer um risco para o assediador. E ela não tem noção que ela está sendo assediada porque ela é melhor que o outro. Quando ela resolver e saber que ela tem a autoestima melhor, que ela souber do seu valor interior, que é aquilo que eu falei da raiz, se você foi educado para ser amém, 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 você é um alvo de assediador. Mas se você é educado para ser a Marilene, a famosa, a gostosa, ninguém te pega, não. Pode falar que eu sou gorda, que eu sou feia, eu estou ótima. Ele que, coitado, deve ter mulher feia em casa, por isso está falando que eu sou feia, não é assim? Não é assim? Então, é assim, se você tiver uma autoestima boa, ninguém te pega. Em geral, a vítima é escolhida, isolada do grupo, sem explicação passa a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada, desacreditada diante dos pares. Automaticamente, todo mundo isola, como eu disse, rompe os laços e ela vai ficando doente. Então, tais ações são proibidas no ambiente de trabalho. O assédio sexual é mais fácil, como eu disse. Você tem provas fáceis, né? O agente, na sua condição de superior ou de colega de trabalho, acha que pode assediar. Muitas vezes o empregador acha
É óbvio que no ambiente de trabalho ninguém pode se vestir de qualquer jeito, mas muitas vezes as pessoas até discriminam a mulher pelo como ela se veste, acha que o fato da mulher estar... A mulher, às vezes, não tem nem liberdade para se vestir como deveria, porque acham que o assediador cometeu o assédio porque ela está com a saia curta, né? Então, a mulher tem a liberdade também garantida de vestir-se como ela deve, só que no ambiente de trabalho, obviamente, o empregador pode ter um comportamento melhor na sua vestimenta, mas não autoriza ninguém a te assediar sexualmente, independente de você ter um seio melhor ou maior, um bumbum mais rebitadinho, coisa assim, não autoriza ninguém te assediar, porque a liberdade sexual ainda é constitucionalmente garantida. As implicações. É ferir a liberdade sexual da pessoa, obrigando a fazer aquilo que não quer, utilizando o agente o seu poder sobre a vítima, de alguma forma, né? O crime pode ser admitido entre colegas de trabalho. Continua a responsabilidade do empregador. Por que isso? Por que será que o empregador... Aí alguém da plateia me pergunta, nossa, mas eu pago o salário, eu pago meus impostos, aí meu funcionário assedia a menina que vem com uma saia curta, ainda tem que pagar a indenização dela? Tem. Porque o 940, se não me engano, ele diz que você é responsável pela atitude dos seus prepostos. Todo mundo que está lá dentro, 932, se não me engano, é também responsável pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados serviçais prepostos no serviço, no trabalho que lhes competirem em razão dele. Então, ele é responsável. Eu não gosto do Collor, não, mas quando vê aquelas empresas trazendo carros importados, e todo mundo criticou, ele falou, olha, quem não tiver capacidade para ser empresário nesse país, não pode ser. É assim que tem que ser. Se ele não tem capacidade de montar uma empresa e saber que na empresa dele tem que ter um ambiente bom e saudável, ele não monta empresa, porque ele sabe que o risco é esse mesmo. Aí você fala, nossa, mas não é muito voraz contra o empregador, tudo isso? E não é, porque aquele empregado também, ele lhe dá muitos lucros. Ele lhe dá muitos lucros, então ele tem que cuidar da saúde dele, sim. Direito de regresso pela empregadora. Então, eu vou falar assim, mas daqui a pouquinho sobre isso. A competência para a ação, depois da emenda 45, é realmente se relacionou ao direito do trabalho, é justiça do trabalho. Pode compreender todos os pedidos, aviso breve, 13º, FES, etc., mas também o pedido do assédio, como eu expliquei, tem que ser muito bem fundamentado no Código Civil, Constituição e CLT. Tem prescrição controversa? Não, acompanha. 2 anos, com limite de 5, depende do prazo. Então, é assim. Um dia desses eu ganhei uma prescrição interessante. Ele descobriu depois de 2 anos, mas ele pegou ele conseguiu uma questão médica, a prescrição dele se estendeu porque é assim. Ele era um gerente de uma rede de supermercado, aquela que por acaso tem meu sobrenome. Eu disse qual era? Não, né? Então, e ele era um gerente famoso lá. Ele chegava em todas as unidades, ele tirava dos locais de trabalho, ele mudava o estoque. Ele fazia, eu quero a Nestlé na frente, eu quero a Danone ali atrás, ou sei lá o quê. Ele fazia aquela dança de produtos. Ele era aquele terror quando chegava nos supermercados. Estava tudo arrumadinho e ele vinha mudar as coisas, né? E ganhava muito bem, tinha 10 anos de casa, e ele fez lá, um dia, nessa arrumação, ele pegou e subtraiu um objeto eletrônico. Aí ele, depois de 2 anos, ele me procurou. Aí ele falou assim, olha, eu sei que já perdi, mas eu quero ver se a senhora acha uma saída, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha, eu fui hoje no meu médico e ele me falou que tudo isso que eu tenho, esse trauma, tudo porque eu não consigo
meu emprego, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é por conta do que eu estou vivenciando ainda. Opa, ainda por quê? Falou, olha, eu não entro mais em supermercado nenhum, não consigo pisar lá dentro, eu estou doente, eu já estou... eu já fui para o INSS, mas me decretaram por sentença faz um dia. No dia anterior deram para ele afastamento definitivo, aposentadoria por doença, porque ele estava totalmente desequilibrado por conta daquela situação. A senhora tem que reverter essa justa causa. Eu falei, o senhor roubou mesmo? Roubei. Ficou provado? Ficou. Eles deram boletim de ocorrência e mandaram por justa causa. Eu falei, ninguém vai reverter isso. Primeiro, porque já prescreveu. Segundo, porque o senhor realmente praticou. O senhor tem que se conformar. Eu fiz aquele discurso, tudo a favor. Ele falou, mas não é certo eles ficarem com aquele meu aviso o aviso ainda fixado em todos os supermercados. Eu falei, opa, aí mudou tudo. Então, você vai com a data, põe a data na máquina, e o senhor fotografa em todos os locais. O senhor fotografa a rua, onde está o supermercado, o senhor entra lá dentro. Ah, mas eu não tenho coragem. Ah, o senhor vai ter que ter coragem de achar alguém para ter coragem para entrar no supermercado, sim. Ele me arrumou um fotógrafo profissional, que colocou a data e mostrou que naquele dia ele tinha descoberto, tem um fato, né? Abriu. Aí ele descobriu que o nome dele ainda constava 2 anos e 2 meses. Constava ainda em toda a rede. O nome dele lá, por isso que ele não arrumava emprego, por isso que ele... Aí você viaja, né, faz a sua sustentação, e ele ganhou a ação. Eu perdi em primeira instância a prescrição e ganhei em segunda. Então, o que vocês vão precisar da fundamentação, eu vou mandar para vocês, se vocês me passarem, mas são esses os artigos todos. A ocorrência do dano material e moral. Então, nesse caso, o que é dano material e moral? Material. O que vocês pediriam aí no caso desse moço que ficou 2 anos? Digamos que não foram 1 ano e 8 meses no seu escritório. Você vai pedir o quê? Como dano material? Lucros cessantes. O que é? Salário. O salário dele, tudo que ele ganhava nesse período. O que é dano material também? O divórcio dele, decorrente daquele fato, os recibos do psicólogo que ele pagou, que ele não tem mais convênio, ele paga psicólogo. Quando tem morte, que tem morte também, por doença, por assédio, é o funeral, é o caixão e tudo mais. Vocês podem pedir tudo isso, danos materiais. O que é moral? Aí o moral é difícil, é aquilo que eu falei no início. Vocês terão que imaginar. Se for uma morte, por exemplo, olha que interessante, se ele morreu no trabalho, por conta daquela doença, que eu tive um caso no escritório por isso. A moça desenvolveu a síndrome desenvolveu uma doença, e ficou provado que aquela doença ela é pré-existente, e ela aflorou por causa daquele assédio, e deu a doença, e ela morreu por aquilo. Então, você vai fazer uma estimativa, ela era casada e tinha um filho de 1 ano. O que você vai pedir como dano? Aí eu vou dar o pulo do gato para como pede o valor da causa. Material. Esse filho teria escola por até 24 anos de idade. Esse filho ela teria que custear esse filho até 20. Hoje o DIEESE diz que um filho custa 4 salários mínimos. Então, você junta lá o material do DIEESE mais a idade do filho, ele tinha 1 ano, então são 23 anos. Você vai pedir 4 salários mínimos vezes 23 anos. Olha o valor. Ou pedir uma pensão vitalícia. Isso o espólio pode pedir, porque vai sustentar a criança. Ela morreu por culpa do empregador. Olha que interessante. Auxílio funeral, o caixão e todo o medicamento que ela sofreu. Isso é dano material. Agora, dano moral. Aí você
tem que fazer uma ideia de como é a capacidade financeira da empresa versus a capacidade do seu cliente. Porque o juiz olha muito aqui. Ó. Se você é um ajudante e não pode ganhar milhões, ele tem que ser mais ou menos no padrão. Você pode pedir em salários dele, tantos salários. Eu, em geral, quando consigo uma coisa bem matemática, nos danos materiais, eu costumo pedir o dobro do dano material. Costuma dar certo. Tem que existir a relação, que é a causalidade dano-trabalho, que é desenvolvida pelo obreiro, não pode ser, se é indenização, assédio moral em relação ao trabalho, tem que provar que ele é vinculado ou não. Pede o vínculo e pede o dano. E a culpa do empregador, que é aquele tripé lá. Porque se você não provar... Outro dia nós tivemos no escritório, interessante, o perito ela tinha duas ações, a previdenciária e a perícia, também pedia a perícia no assédio pela Justiça do Trabalho. Os dois peritos deram como nexo de causalidade a relação da doença. Ela foi aposentada por invalidez e o perito do trabalho deu também como doença e nexo causal. A juíza não deu. Então, com certeza, eu reformo lá em cima, porque existe o nexo. Mas ela alega que eu deveria ter feito a prova de negligência, imprudência e imperícia. O que era? Era um assalto num banco. Então, a nossa grande briga está nesse trinômio aqui. Ó. Eu tenho que fazer a prova da negligência, da imprudência e da imperícia. Eu acredito que eu fiz, porque eu disse que ela sofreu dentro do banco aquela situação. Existe a situação ali. E também ficou comprovado que começou tudo no assalto e a reincidência do assalto. E também, quando ela voltou do INSS, não houve a readaptação. Então, cada juiz tem uma cabeça, mas no tribunal eu ganho isso. Agora, vocês veem como é difícil. Mesmo os dois laudos dando a favor, ela alega que não foi provado um dos três aqui, que foi a negligência do empregador. Eu acho que ele negligiu quando ele não readaptou, mas a juíza não entendeu assim. Materiais, você pode, como eu disse, já falei, fisioterapia, hospital, remédio, psicólogos, enfermeiros, etc., morais e lucros cessantes. Olha que interessante, a responsabilidade civil material do empregador será fixada de acordo com as sequelas. Os prejuízos presentes e futuros em montante fixo ou numa pensão mensal, aquela situação do menino, da morte, em geral é pensão. Já a indenização moral será estabelecida a critério subjetivo do juiz, que levará em conta a posição social financeira, a intensidade, a gravidade, duração e repercussão da ofensa. Você está na mão do juiz. Então, a OIT recomenda, agora é o pulo do gato para empregador. Ela recomenda o tais do Código de Conduta. Esse Código de Conduta, ele lembra aquela... Sabe, CIPA na empresa? Tem a CIPA. Aí, de repente, um dia lá, eles acendem na empresa, lá na indústria, eles ligam o alarme, todo mundo sai correndo, e todo mundo tem que ir lá e fazer como se estivesse acontecendo o incêndio. Todo mundo acha que está acontecendo um incêndio e não está. Depois foi brincadeirinha, né? Mas não é assim. Essa daí é um pouquinho melhorado. O Código de Conduta ele tem que ser administrado por um grupo seleto da empresa. Tem que ser médicos do trabalho, psicólogos, o pessoal de RH e o advogado. Porque o advogado ele vai ter que ir lá a cada trimestre. Aliás, é um nicho muito bom para os advogados. O interior está usando muito. Ele vai na empresa e explica para o empregado o que é assédio moral no trabalho. Falou, mas aí eles vão começar a reclamar. Não. Por quê? Tem um banco feito para você, que numa agência... Eu falei o nome? Não, né? Então, esse banco, ele fez um piloto,
E você não pega mais ele naquela determinada matriz dele, que era o grande número de funcionários. Ele fez o código de conduta. O que ele fez? Esse código de conduta ele tem que ser registrado no sindicato. O sindicato participa. Você junta, você dá palestras trimestrais para todo mundo. Fala, olha, se o Joaquim assediar a Graziele, e ela tem que denunciar. Mas não é aquele contratinho que você dá no início, que dá tudo em branco para o cara assinar, e ele assina e tudo bem, que tem que denunciar. Não. Ele tem que participar das reuniões trimestrais, ele tem que assinar a ata lá do cursinho que ele fez, dizendo que o que é um bom ambiente de trabalho, vai fazer dinâmica de vendas e insere ali o assédio moral no trabalho. E naquele assédio, ele dá recados bons que a empresa precisa dar naquela reunião, e naquela reunião ele faz uma ata. E que você saiu sabendo que se o Joaquim te assediou, Graziele, você tem que denunciar. Porque se você não denunciar, você não tem direito ao pedido de indenização por assédio. Só que não é só assinar. Quando você denunciou, você escreveu lá na caixinha de oculto, você não pode ser punida. E o Joaquim, quando foi denunciado, ele não pode ser dispensado de cara por justa causa. A empresa tem que cuidar dos dois, porque a intenção é cuidar. Código de conduta, cuidar do ambiente de trabalho, deixar o ambiente são, sarado. Então, ele pega o Joaquim e a Graziele e manda para o médico, para o psicólogo. Depois de uns 6 meses, se ele não curou o Joaquim e a Graziele continua sendo assediada, então o Joaquim vai ser mandado embora por justa causa. Esse banco mandou um por justa causa. Ele perdeu, na segunda instância, a justa causa. Mas toda vez que ele é acionado, ele apresenta esse código de conduta, a denúncia, o tratamento que ele dá para quem denuncia. Então, você não pode mais. Juízes entram, que é uma beleza. Não dá mais assédio para essa agência. Vocês entenderam? Então, existe saída. E qual é a intenção do Código de Conduta aconselhado pela OIT? Por que isso? Porque não interessa para a sociedade, uma sociedade doente. Porque é assim. Eu costumo dizer, eu já disse que é registrado, é um investimento. Eu costumo dizer que a utilização de Código de Conduta, ela dá um ambiente saudável, ela conscientiza das normas de conduta, ela cria, como a CIPA, um sistema atuante, que todo mundo fica alerta, todo mundo, toda hora, pensa antes de fazer alguma besteira, porque sabe que tem o direito de regresso do empregador, porque se ele pode descontar do Joaquim a indenização que ele foi condenado por algum juiz do assédio. Está no Código de Conduta também. Se ficar provado que houve o assédio, e o juiz ainda condenou, o Joaquim paga a conta. Desconta lá das verbas dele. O trabalho preventivo pelos médicos do trabalho, assistentes sociais, recursos humanos. Então, o que nós temos que fazer é encarar o problema de frente, não mistificá-lo. Mesmo porque não adianta esconder do empregado. O Ministério do Trabalho, às 20h, antes da novela das 8h, ele não joga lá aquela propaganda contra o assédio, mandando todo mundo denunciar. Então, é melhor você, empregador, tomar cuidado, porque o bicho está pegando. É encarar realmente o problema, é dar um tratamento personalizado para o assediado, enviando a psicólogos, e demitir por justa causa, sim, o assediador, criando uma regra de conduta dentro da empresa. Agora, por que será que os advogados agora estão sendo muito procurados nas empresas para ser gerentes de vendas, para ser gerente de RI? Porque nós temos uma formação muito humanística e que necessariamente você não precisa ser advogado. Você pode ser um gerente interativo, porque essa formação nossa eclética nos dá essa condição, né? E muitos advogados estão saindo da área do direito, indo para a RH, por exemplo, que é uma área que eles vão muito, por conta dessa questão da necessidade da gerência interativa, por conta do grande prejuízo que essas condutas têm causado nas empresas.
Então, gente, a solução realmente é a prevenção. Eu termino a minha fala aqui, abrindo talvez para alguma questão, assim. Nós ficamos, o trabalhador ele entra às 8 horas da manhã, sai às 6 da tarde, quando não vê o sol nascer nem se pôr, ele fica à disposição do empregador, ele não tem condições de ter uma vida tão livre quanto um autônomo, e ele dá lucro. Se o empregador descobrir que aquele empregado, porque se você trabalha naquilo que você gosta, eu, por exemplo, ficaria, às vezes eu fico das 8 da manhã até meia-noite trabalhando e não percebo. Quantos de nós, advogados, fazemos isso, né? Mas porque nós fazemos, muitas pessoas trabalham naquilo que gosta, né? Faz bem e trabalha bem, gosta do que faz. Um florista, sei lá, o que você for, você faz de acordo com o que você gosta. Se você trabalha naquilo que gosta e satisfeito, você produz. O empregador, quando descobrir que o empregado bem tratado, ele produz mais, que já ficou comprovado também, ele vai descobrir que é bom tratar bem o empregado. Só que no Brasil nós temos aquele ranço da escravidão e ainda alguns empregadores esquecem dessa questão. Mas ele diminui o turnover, ele faz a conta diminuir, em todos os sentidos, porque é um círculo vicioso. Esse homem triste sai do trabalho, doente, cheio de agressões, ele começa a passar a entender que ele é um homem infeliz, ele chega em casa, ele é feliz? Ele vai maltratar a mulher, muitas vezes, ele vai maltratar o filho, ele vai desestruturar a família, essa família vai usar o INSS, o filho provavelmente vai se desregrar na vida, vai ser qualquer miliante aí. Quem paga a conta mesmo? É a sociedade. Eu não estou aqui à toa falando de assédio para que todo mundo peça. Não, eu estou aqui preocupada com a família, com a sociedade, com o trabalho saudável. Se todo mundo trabalhar muito bem feliz, a sociedade será mais feliz. Tem uma máxima em qualquer religião que vocês forem. Amai o próximo como a ti mesmo. O próximo quem é mesmo? É o seu colega de trabalho, é a sua mulher, o seu filho, não é? A sua esposa, é o seu marido. Então, se nós aprendermos essa máxima de que o outro tem que ser feliz, que eu não vou fazer para o outro o que eu não quero, a nossa relação vai ser mais cristã, mais saudável, e todo mundo vai ser feliz. O que a gente tenta é uma sociedade mais justa. Ganhar, sim, o empregador tem que ganhar muito dinheiro, porque ele está nos pagando o salário de muita gente, mas ele tem que tratar todo mundo com muita urbanidade. É esse o recado, tá bom?